seja bem-vindo a mais um Jornal Itinerante. E hoje eu vou falar pra vocês de um parque maravilhoso aqui da Austrália chamado Grampians National Park. É um parque lindo, gente, de verdade. Ele tem 167 hectares de área, entre montanha, lago, cachoeira, planície, caverna, tem de tudo lá. E fica mais ou menos 260 quilômetros de Melbourne. Tem vários tours que saem, né, day tour, que sai de Melbourne pra lá e visita, né, os principais pontos turísticos. Mas se você tiver a oportunidade de ir por conta, eu vou dar algumas dicas pra vocês de 10 lugares que vocês não podem deixar de visitar no Grampians National Park. O parque fica próximo das cidades Horsham, Stanwell e Dunkel, então tem a estrutura das cidades, mas o parque é gigante, gente. Tem restaurante, tem bar, tem hotel, tem hostel, tem de tudo, então tem toda uma infraestrutura. Até nem parece muito um parque, porque você vai passando assim nos arredores do parque, tem uma ruazinha, e essas ruazinhas são cheias de comércio, cheias de coisa assim pra quem pretende passar mais de um dia, passar a noite lá no Grampians National Park. Tem até uma trilha que eu quero fazer, não deu pra fazer dessa vez, mas né, espero que em breve, que ela dura 3 dias. Então é uma trilha de 33 quilômetros. E aí você dorme 2 noites, né, em camping ao longo do caminho. Mas aí precisa ter mais um preparo, né, tem que ter barraca, fogãozinho, tudo não tinha. Então eu fui dormir num hotel lá, eu pesquisei mais ou menos os preços de hotéis, mais ou menos $90 a noite pro casal, num quarto de hotel ou hostel, né, enfim. E aí é mais ou menos isso que você vai gastar. Eu fiquei pesquisando várias trilhas pra fazer, onde ir, qual o melhor lugar, qual o melhor horário, qual a ordem de fazer e tudo. A primeira trilha que eu escolhi fazer foi até o topo da montanha Pinnacle, que é uma das melhores vistas, das mais bonitas e mais famosas, né? Não sei se mais bonita, mas mais famosas com certeza, vistas do Grampians National Park. Então você tem uma vista toda panorâmica. A trilha tem 2,1 km, e é meio inclinadinha aí, mas vale muito a pena, porque só nessa trilha você passa por 3 lugares diferentes. Você passa pelo Grand Canyon da Austrália, que né, não é o Grand Canyon do Arizona, mas enfim, é um Grand Canyon da Austrália. Ele é menor e tudo, então tem vários corredores de pedras e tal. Da trilha você tem vista para Wanderley Range, que é um lugar famoso, também um ponto famoso aí do parque, e aí você vai andando, vai subindo, tem muita escada, muita pedra e tal, vai subindo até o topo, que é da Pinnacle, olha aí. O topo da montanha tem cerca de 1.100 metros de altura, então prepara para andar bastante aí, são 2,1 km para ir, mais 2,1 para voltar, e aí você vai demorar umas 2h30, 3 horas, se der aquela paradinha, tirar foto, descansar, recuperar o fôlego lá em cima, né? De lá, eu fui pra Mackenzie Falls, que é a maior cachoeira de Vitória. Tem 30 metros de altura e é linda. Linda. Linda, linda, linda. Tem placa lá que não pode nadar, né? Tava frio quando eu fui, mas eu já vi foto de gente nadando lá. Então se você for no calor, não tiver nenhuma placa, né, de repente dá pra arriscar, mas o lugar é lindo. Então tem, pra você chegar lá, você vai até o Mackenzie Falls Car Park, e de lá tem uma trilhazinha fácil, tem bastante escada e tal, mas a trilha é super bem indicada, super facinho de fazer, de 2 km, né? E aí você desce lá, tira foto e tal, e aproveita. Depois que você tira foto, cansar e tal, tem uma continuação da trilha que chama River Walk, que é né, o próprio nome já diz, você caminha ao longo do rio e vai até a Fish Falls. A Fish Falls é legal, é bonita, não tem nem comparação com Mackenzie Falls, mas o que encanta mesmo, quer dizer, o que me encantou foi o caminho, porque você vai contornando assim no meio da natureza, e tem um rio passando sobre as pedras, e árvore daqui, e montanha do outro lado, e não é uma trilha muito famosa, então é mais tranquila, assim, tem menos gente, então você pode curtir mais o seu caminho lá. A trilha tem cerca de 2 km, é 1,8, né? E de volta, então 2 km e de volta da Mackenzie Falls, mais 2 km e de volta da Fish Falls. Você vai demorar aí um tempinho, são 4 km, né? Tô aprendendo a fazer conta hoje, mas a trilha é super fácil, não tem muita subida, não é igual a do Pinnacle, que é bem inclinada. Então eu gastei aí acho que 1h30, 2 horas pra fazer as duas coisas, né? Os 2 trajetos, e foi muito legal. Depois, saindo da Mackenzie Falls, vou seguir pro Reed Lookout e pro The Balconies, que são 2 atrações super famosas também.
lá no parque, no The Grampians. E eu recomendo você, se você vai passar a noite e tal, vai no final da tarde já, quando estiver perto do pôr do sol. Porque esses mirantes, eles estão do lado oeste do parque, então é um ótimo spot para assistir o pôr do sol. Maravilhoso. Para chegar no Reed Lookout, você vai até o Reed Lookout Car Park. E aí de lá você não tem trilha nem nada, você consegue já ter uma vista, né, pro Victoria Valley, que é lindo, e pro Lago Belfield também. E aí, se você quiser ir pro The Balconies, aliás, você tem que ir pro The Balconies, é uma trilha de 2 km e de volta, então rapidinho, a trilha retinha, não tem nenhuma inclinação nem nada. E o The Balconies é tipo como que eu explico? São pedras que formam uma espécie de sacada, uma espécie de varanda. Já o próprio nome diz, né? E aí você pode curtir lá o pôr do sol com uma vista panorâmica linda no finalzinho da tarde. Tem um caminhozinho, quando você chega no mirante, se você olhar pro lado esquerdo, tem tipo uma trilhazinha que você desce e aí você consegue ir entre as pedras, assim, entre uma pedra e outra. Aí você senta no meio, senta lá, fica curtindo a vista, é um lugar ótimo. Sim. Aí depois disso, né, gente, o dia é encerrado, vai curtir, tem vários restaurantes lá se você quiser comer. Eu fui num restaurante indiano, muito bom, por sinal, recomendo. Só tem um lá, vocês não vão ter dificuldade pra achar. Fica perto do House Gap. E aí, no outro dia, vai dormir cedo, porque no outro dia eu recomendo você assistir o nascer do sol no Buruka Lookout. Ele fica perto do The Balconies, mas ele fica do outro lado, então ele fica do lado leste, onde, ó, claro, gente, aula de geografia, sol nasce. Pois é. E é maravilhoso. Então acorda um pouquinho antes do sol nascer, dirige até lá, dá mais ou menos uns 15 minutos de carro, saindo do House Gap. E aí para o carro lá, não tem trilha também, é só sei lá, uns metros até o mirante, e aí você consegue assistir o nascer do sol, consegue ver as montanhas, é uma vista, ó, maravilhosa. Esses pontos que eu falei até agora são os mais comuns, os mais famosos, e ficam na parte principal do parque, mas o Grampians não é só isso, né, gente? São 167 hectares de área, então imagina, é grande, o bichinho é grande. E aí eu aproveitei esse segundo dia para conhecer a parte norte do parque, onde fica o Mount Zero, a Hallow Mountain e alguns pontos turísticos de preservação da cultura aborígene, que é muito legal também. Então, saindo ali do Buruka Lookout, vai lá, toma o seu cafezinho da manhã tranquilamente, e ali do House Gap até a parte norte do parque dá mais ou menos 1 hora de viagem de carro. Eu escolhi visitar a Hallow Mountain e o Gurgun Manja. É alguma coisa assim, é um negócio aborígene. Então tá, na Hallow Mountain, você dirige até o Hallow Mountain Car Park, que é perto do Mount Zero. E aí você faz uma trilha de 2,2 km e de volta. Porém, essa trilha demora um pouquinho mais de tempo, porque são 2 km, 1,1 km de ida, sendo que mais da metade disso é assim, ó, gente. Trilhinha vertical, aí você vai ter que subir pelas pedras mesmo. Tem a trilha toda demarcada, tem uns sinaizinhos amarelos, assim, umas flechinhas amarelas. E aí você vai seguindo tudo, mas tem que subir muita pedra, tem que subir, tem que escalar. Você anda meio que inclinado, assim, porque pra não cair pra trás, né, tem que ajudar com a mão e tal. Não é uma trilha pra todo mundo, não. É uma trilha pra quem gosta mais de aventura, quem não tem medo de altura, porque você tem que subir as pedras e você vai ver que você vai ficando cada vez mais, né? São 400 e poucos metros de subida vertical, mas vale muito a pena. O lugar é lindo. A Hallow Mountain é toda formada por pedras, assim, com vários buracos e desenhos, esculturas feitas pelo vento, pela chuva, né, erosão e tal. E é incrível de ver. Tem até umas cavernas, se você tiver mais, né, for mais fitness, você consegue subir, entrar numas cavernas, umas passagens que foram criadas pela própria natureza. Então, eu adorei, até dei uma lá dei uma escaladinha, uma aventura que, né, não foi a coisa mais segura que eu já fiz na minha vida, mas enfim, consegui aproveitar bastante. Tem um lugar que é um ponto famoso, que quando eu tava pesquisando que eu queria ir até a Hallow Mountain, eu vi várias fotos do pessoal lá, é tipo uma caverna assim, meio em formato de triângulo,
que dá pra ver que você tá bem no alto, assim, aí de fundo dá pra ver toda a paisagem. É um lugar super legal e eu vi a foto e queria achar o lugar, né? Não achava, porque ele não tá na trilha demarcada. Quando você... Agora vai ser difícil pra explicar, viu? Vai ser difícil, porque eu só encontrei esse lugar no caminho de volta, quando eu já tinha desistido. Aí você tem, assim, mais ou menos na metade da trilha vertical, tem tipo um corredor de pedras, tipo uns canyons e tal, e é lá que fica esse lugar. Você tem que entrar e aí subir numa pedra e tal, vai entrar numa espécie de caverna que tem uma abertura para toda a paisagem. Você vai achar, procura o que você acha. Procura assim um corredor de pedras e tal e procura, sei lá. Boa sorte. A trilha pro Gogurmanja, não sei se é assim que fala, hein? Também tem início no Hollow Mountain Car Park. Então você já vai estar lá mesmo, né? Então é 1 quilômetrozinho que você vai. E o que é, né? É um abrigo feito de pedra com várias marcas de mão, desenhos centenários feitos na época que grupos aborígenes viviam na região. E aí tem lá, né? O lugar é cercado por grade para conservação, mas você consegue tirar foto, consegue ver perfeitamente a marca de mão, assim, uma tonalidade meio marrom, meio vermelha, assim, meio cor terra, uns desenhos de animais e tal. E aí você pode interagir um pouquinho com a cultura aborígene do parque. Tem outros pontos também para visitar, tem até um centro cultural, que aí fica no centro do parque mesmo, ali perto do House Gap, aí se você quiser, né, chama Bambrook. E ele tem Bambrook ou Bambrook? Acho que é Bambrook. Enfim, mas você... é alguma coisa assim. E aí tem esse centro cultural, que se você quiser, lá tem show, aí tem a parte de museu, tem história, tudo sobre, né, a cultura aborígene. Se não, você vai e faz essa trilha, tem outras trilhas também. Na parte norte tinha um outro lugar, mas estava fechado por conta de queimada, não consegui ir. E tem na parte, olhando no mapa, oeste do parque também, outros pontos aborígenes para visitar. É isso, gente, o Grampians Park é maravilhoso, eu fiquei encantada, principalmente porque, né, a gente tem essa ideia de Austrália, praia e tal, praia e outback, deserto. Não, mas tem muita coisa, tem floresta, cachoeira, tem montanha, tem caverna, nossa, é bem legal, é um parque que você consegue entrar bem em contato com a natureza e que tem muita coisa pra fazer. Se você tiver, assim, mais de 2 dias de folga, pode ir pra lá que você vai curtir bastante. Não falta coisa pra fazer, tem muita trilha, tem muita trilha. E se você for fazer a trilha de 33 quilômetros aí, me avisa que eu quero ir também, tá? Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você quiser mais informações, tem um post no blog sobre o parque, né? E acesse meu blog que eu vou ficar feliz. O endereço é www.jornalistaitinerante.com. Assine o canal e eu te vejo na próxima semana. Um beijo.